a tela. Beleza. Então, vamos continuar, então. Agora, nessa segunda parte, eu estava planejando iniciar com a estatística, mas primeiro eu quero terminar, pelo menos só esses dois conceitos da probabilidade, que são bem importantes. Eu vou ficar devendo exemplos para vocês, pessoal. Eu recomendo bastante. Dê uma olhada, uma lida no material da apostila. Ela está bem completa, ela está bem explicadinha, os exemplos estão bem explicados. Então, recomendo bastante que leia o material nessa semana, porque, como a gente já falou no comecinho da aula, esse assunto de probabilidade e estatística, de gráfico, tabela, cai bastante em vestibular. Então, é muito importante mesmo. Beleza, vamos continuar aqui então. Então, a gente, só para dar uma revisãozinha assim, a gente está estudando probabilidade, né, que é a parte da matemática que lida com incertezas, né, que tenta não, que mede, né, chances de eventos acontecerem, né, em meio a um evento incerto, né, um evento que não tem incertezas, né, não tem certezas. A gente viu suas propriedades básicas, que são bem importantes. Nós vimos o que é um evento, o que é um espaço amostral, qual que é o cálculo básico de uma probabilidade, certo? Vimos a questão dos conjuntos também, que são bem importantes, porque espaço amostral e eventos são conjuntos. Nós vimos também a regra da soma, que é muito importante também. Quando os eventos são mutuamente exclusivos, né, a regra da soma é basicamente a soma das probabilidades para esse caso. E também nós vimos a questão de eventos exaustivos, né, que são aqueles eventos, aquele espaço amostral, né, a união dos eventos resulta no próprio espaço amostral. E então nós vimos, e espaço equiprovável também nós vimos. E agora a gente estava vendo, né, a gente parou na última aula falando sobre a regra do produto, que é a probabilidade condicional. E essa probabilidade, pessoal, é muito importante, como já falei para vocês, né, porque a gente não sai do zero, né? A nossa incerteza não sai do zero, porque a gente já sabe de algo que já aconteceu. Então, essa probabilidade condicional ela é uma probabilidade mais certeira, digamos assim, entre aspas, né? Em relação a, né, começando do zero, assim. Então, a gente fez toda aqui a dedução matemática até chegar nessa equação final, que é essa que está aí na sua tela. Então, a probabilidade, a regra do produto, né? Então, vai ser a probabilidade da interseção de dois eventos vai ser igual ao produto da probabilidade condicional, né, A dado B, né, ou seja, evento A dado que B aconteceu, multiplicada pela probabilidade do evento B acontecer. Dois pontos importantes aqui que estão relacionados, né, com essa probabilidade condicional. Eu quero, né, falar com vocês antes de prosseguir para a estatística. É que é o seguinte: será que probabilidade de A dado B é a mesma coisa que a probabilidade de B dado A, né? Se a gente pegar o exemplo do Joinville, não funciona, porque, né, qual a probabilidade de chover hoje, dado que choveu amanhã, né? Então fica meio estranho, né, se a gente pensar nesse exemplo em si. Mas há vários outros exemplos que se encaixam nessa ideia. A gente pergunta: A dado B é a mesma coisa que B dado A em relação às suas probabilidades? Daí a gente pode ver o seguinte: a gente já calculou esse cara aqui, né? Ele está aqui em cima. Vamos trabalhar com esse segundo cara aqui do lado, né? Probabilidade de B dado A. Probabilidade de B dado A, né?
Se a gente fizer o mesmo passo a passo que a gente fez aqui, o elemento da interseção dividido pelo número do evento, número de possibilidades do evento, né? Dividir pelo número de possibilidades do espaço amostral. Se a gente fizesse o mesmo passo a passo aqui para esse cara, a gente vai chegar nisso aqui. Probabilidade de B interseção com A, dividido probabilidade de A. Beleza? E olha só que interessante. Se a gente isolar, né, essa interseção aqui, então vamos isolar a interseção. Certo? A gente vai, e a gente consegue também relacionar aqui, né? Vou fazer o cantinho da lembrança aqui embaixo, né? Ficou um pouco meio, meu quadro não está muito organizado, mas eu vou fazer um corte aqui para não confundir aqui. Vou pegar esse asterisco aqui. Ó, concorda comigo que a probabilidade de B interseção com A é a mesma coisa que é a probabilidade de A interseção com B? Né? Porque é a mesma coisa, né? Nesse caso, né, não faz diferença. A gente está falando da mesma região. Né? Aqui é A, aqui é B. Então, aqui a gente estaria falando da mesma região. A interseção com B. Ou, né, B interseção com A. É a mesma coisa. Certo? Né? Então, se é a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter que A interseção com B vai ser igual à probabilidade de B, dado que A ocorreu, multiplicada pela probabilidade do evento A ocorrer. E a gente vai comparar aqui, certo? Com aquela propriedade de cima. E a gente percebe, então, que não são iguais, né? Perceba que não são iguais. Por que não são iguais? Né? A gente sabe que esse cara é igual, certo? A gente conseguiu ver. Mas o fato de eles não serem iguais, né, está aqui, ó. Se encontra aqui. Certo? Porque a probabilidade do evento A acontecer é diferente do evento B, né? Em grande maioria dos casos. Né? Só casos casos aqui prováveis, assim. Mas eu acho que para agora, eu acho que não. Geralmente essas propriedades são, essas probabilidades são diferentes. É, é. Então a probabilidade do evento A é diferente da probabilidade do evento B. É isso que está mostrando aqui. Beleza? Então por isso que há diferença, né, em dizer isso ou isso, né? Então, em geral, não são iguais, certo? Então, é apenas uma observação, né? Que eu achei importante, assim, de mostrar, porque tem aquele princípio da comutatividade, né? Os produtos, por exemplo, é comutativo, né? A vezes B é igual a B vezes A, né? Mas nesse caso da probabilidade condicional, isso não é possível, beleza? Então, fique em mente com isso aqui. Beleza. Aqui tem um exemplo que eu também retirei da apostila, se eu não me engano. Sim. É bem interessante. Eu não vou destrinchar ele aqui. Tem a parte de estatística ainda para ver. Mas dê uma olhada na apostila. Lá está bem explicado. Lá está bem explicado o passo a passo. E no final da resolução, a gente vai trabalhar com essa ideia, né, de
da probabilidade de A dado B, né, e a probabilidade de B dado A. A gente vai trabalhar com essas duas probabilidades condicionais nesse problema. Isso, a gente vai trabalhar com essas duas. Porque, nesse caso, a gente vai ter isso. A gente vai trabalhar nesse problema, né? A gente vai ter que trabalhar com essas duas probabilidades, né? Para aquele exemplo. E a gente vai ter que relacionar esses dois termos aqui, porque eles são iguais, né? Então a gente consegue fazer meio que uma substituição entre esses dois termos aqui. Mas eu recomendo dê uma olhadinha nesse exemplo na apostila para ficar mais clara essa ideia. Beleza? Beleza. E a última propriedade importante, assim, para probabilidade de forma geral, mas especificamente para probabilidade condicional, né, a regra do produto, é para eventos independentes. Né? Como o próprio nome diz, né, eventos independentes são eventos que não têm relação entre si, né? Ou seja, que a realização de um evento não implica alguma influência no outro evento, certo? Então, nesse caso, né, por exemplo, a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o evento B aconteceu. Se o evento A e o evento B são eventos independentes, né, se A e B são independentes, isso quer dizer o quê? Que a ocorrência do evento B não vai influenciar a ocorrência do evento A. Então, por isso que a gente pode escrever essa igualdade aqui. Então, a probabilidade do evento A acontecer, dado que B ocorreu, é a mesma coisa que a probabilidade do evento A acontecer. Por quê? Porque A não tem relação com B. É como, por exemplo, assim, né? Qual que é a probabilidade de chover em Joinville, dado que eu acordei com dor de cabeça? Né? Assim, não tem relação, né? Não tem independência isso. Né? A mesma coisa, qual que é a probabilidade de fazer sol amanhã, dado que, sei lá, dado que tirei 8 na prova, né? Não tem, são eventos que não tem relação, não tem dependência, né? Então, para esses casos de eventos que não tem dependência, né, a gente pode escrever isso. São independentes. E com base nisso, a gente consegue reescrever a nossa regrinha do produto, né, dessa maneira aqui, como sendo a multiplicação das probabilidades. Né? Então, a probabilidade da interseção vai ser basicamente a multiplicação das probabilidades dos dois eventos. Então, é bem assim, como eu comentei com vocês na parte da regra da soma, né? Que a gente quer calcular a probabilidade da união de dois eventos acontecerem, né? Qual que é a probabilidade de A ou B acontecer, né? A gente só somava, né? Eu estava acostumado em só somar as probabilidades, sem me preocupar se existia ou não a interseção entre eles. Então, daí só agora, tipo, a gente só pode fazer isso quando os eventos forem mutuamente exclusivos. A mesma regrinha lá é aqui, né? Eu quero calcular a probabilidade do evento A e do evento B ocorrer, né? Esse é bem um conectivo, né? A e B ocorrer. Nesse caso, vai ser a multiplicação dos eventos, né? Da probabilidade dos eventos, se e somente se A e B forem eventos independentes, ou seja, um não implicar, não influenciar o outro. Então, né, só um apontamento nisso.
porque muitas vezes a gente vê, assim, em exercício de probabilidade, em resolução, né, de exercício de probabilidade na internet, assim, muitas vezes o pessoal só multiplica, assim, as probabilidades. E eu ficava meio confuso nisso. Mas é por conta disso, né? A gente pode multiplicar se os eventos forem independentes. Lá no caso da união, a gente pode somar se os eventos forem mutuamente exclusivos, isto é, não tiver, né, interseção. Então, essa ideia é importante, pessoal. A regra do produto e a regra da soma são muito usados. E essas duas regras, considerando eventos independentes e eventos mutuamente exclusivos, são bastante aplicadas também. Eu só quero deixar assim fixo quando vocês fizerem exercícios, né? Analisem isso, analisem se os eventos têm interseção entre si ou não têm, né? Ou se eles têm dependência entre si ou não têm, para ter certeza mesmo na hora de usar, né, essas duas regrinhas, nessa forma simplificada, digamos assim. Beleza? Então, era isso que eu estava querendo comentar aqui, né? Atenção a usar as regras de soma de produto e, e a multiplicação das probabilidades ocorre somente com eventos independentes. Beleza? Esse exemplo aqui é muito bom. Ele não fala, ele não deixa claro, né, se são ou não independentes. A gente tem que pensar mesmo assim, analisar o porquê que a gente pode usar a regra do produto naquela forma simplificada, né? Considerando eventos independentes. Aqui no exemplo, na apostila, está bem explicado também, bem passo a passo. Então, lá mostra isso, né? É comentado essa questão da independência dos eventos para que a gente possa usar, né, essa equação. E isso vale também, né? Claro, falando de eventos independentes, né? Isso também vale para vários conjuntos, assim, né? Então, aqui vai ser A multiplicação com B, desde que eles sejam independentes, né? Independentes. Desde que sejam independentes. Beleza? Eu recomendo muito refazer esse problema, porque ele é muito... ele é bem importante. Beleza, pessoal. Vamos agora iniciar mesmo a nossa segunda parte da aula, que fala sobre a estatística. Beleza? Então, como eu falei para vocês no comecinho da aula, agora, no ensino médio, assim, a gente não vê muita relação de probabilidade com estatística, mas, né, estudando mais a profundo, assim, né, quem for para a área de exatas, eu acho que biológicas deve ver também. Eu acho que até humanas também, né, deve ver essa questão, porque envolve estatística. Então, né, certamente vocês vão ver, né, na graduação, na parte de matemática, que estatística e probabilidade andam de mãos dadas, né? São coisas relacionadas. Beleza? Então, a ideia base da estatística, né, é coletar, analisar dados, né, e usar dados, né, fazer o uso de dados. Mas é basicamente coletar e analisar dados. Dados do que, Murilo? Dados de qualquer coisa, assim, de qualquer experimento do que você quer fazer. Então, é basicamente coletar e analisar dados, né? Quando a gente pensa em estatística, a gente já pensa em IBGE, né? É responsável por as diversas, como posso dizer, as diversas medidas, assim, né, em relação à população do Brasil, e
Tem outros veículos também que fazem, principalmente quando a gente chega em época eleitoral, né? Tem aquela previsão eleitoral, né? A porcentagem de cada candidato. E tudo isso é estatística, né? Por que é necessário? Por que é necessária estatística? Porque, por exemplo, acho que no caso eleitoral é o caso mais claro, assim. Se a gente quisesse saber realmente qual que é a intenção de voto da população, né, da população, da população brasileira, no caso, a gente teria que fazer a pergunta para cada pessoa do Brasil. E olha, são mais de 200 milhões. Imagine fazer, né, a cada mês, perguntar para 200 milhões de pessoas qual é a intenção de voto dela. Então, isso é uma coisa, é possível. Bom, pode ser possível, mas não vai ser rápido, né? E não vai ser barato também. Então, vai custar tempo e dinheiro também para fazer isso. Então, o que se faz, né? A gente pega, muitas vezes, uma amostra mesmo, né? Uma amostra, né? Né? Como uma amostra mesmo, uma amostra grátis, né? Você tem apenas uma parte do produto, né? Você não tem todo o produto, né? Só uma parte do produto, né? E é basicamente essa a ideia de amostra, né? A gente vai pegar uma parcela da população, uma amostra da população, e vamos perguntar para essa população, né, para essa amostra, né, qual é a intenção de votos dela. E fazendo análise e coleta de dados a partir dessa amostra, a gente consegue fazer a gente consegue analisar o todo, né? A gente consegue analisar o todo. Então, basicamente, né, a gente faz uma inferência, né? Mas o mais importante é saber que a estatística, ela trabalha com coleta e análise de dados, certo? Nesse caso, das amostras, né? Então, a estatística é bem importante nisso, né? Porque isso está presente, acho que em todos os ramos, assim, do conhecimento, né? Na área humana, área biológica, área exata. Em um momento ou outro, a coleta de dados e análise de dados, né, vão ser necessários. Daí entra a estatística. Então, aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Então, no caso aqui da urna, como a gente já comentou, e eu coloquei aqui também dois exemplos bem interessantes, né? Da estatística. Por exemplo, está sendo bem comum agora o desenvolvimento de veículos autônomos, né? Aqueles que não tem é, ah, não tem piloto, né, dirigindo o carro, né? Não tem motorista. E então o carro ele meio que vai sozinho, assim, né? Só que para o carro ser guiado de forma autônoma em si, são necessários muitos sensores. E esses sensores têm que ficar toda hora, né, prevendo o passo que vai ser seguido, né? E, e claro, como posso dizer, essa interação, né, esse processo interativo, né, que se repete dos sensores, ele se baseia em dados que já aconteceram. Então, ele vai se baseando no passado dele. Então, ele vai prever no futuro com base no que ele fez no passado, né? No que ele obteve no passado. E isso lembra alguma coisa para vocês, né? Lembra a que a gente acabou de ver, a probabilidade condicional, né? Então, ele está tentando fazer previsões do futuro, né? Para onde ir, né? Que situação que pode acontecer com base no que já aconteceu. Então, essa probabilidade condicional, por exemplo, é usada, né, em sensores, em processamento de dados, e a estatística entra aí também, né? A estatística entra disso porque os sensores vão dar para você, né, a saída de um sensor vai ser informação, né? Vai ser algum tipo de informação, algum tipo de dado. Daí você vai ter que usar a estatística para analisar esses dados, né, para ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com o sensor, se está certo, se o sensor não está funcionando, né? Então, aí é um exemplo, né, em que a probabilidade e a estatística
estão juntas, né? E essa ideia também de machine learning, né, o aprendizado das máquinas, né, em que você tem lá você tem uma máquina, né, que tem um algoritmo, né, um algoritmo é meio que, como posso dizer, como posso dizer, são as instruções, né, do funcionamento da máquina. E esse machine learning é o que? Basicamente a máquina, de acordo com o que vai acontecendo com o seu passado, ela vai se adaptando, né, ela vai adaptando o seu futuro de acordo com as coisas que ocorreram com o seu passado. E claro, aí está envolvido probabilidade, né, teorias da probabilidade e também estatística. Então, só para dar um embasamento assim, de que são coisas que estão relacionadas e estão no nosso dia a dia, e são coisas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, é muito bacana. Então, vamos lá. Porém aqui, nós vamos concentrar os nossos esforços em analisar técnicas para organização e interpretação de dados, né, de informações. Quando eu falo dados, né, pode pensar como dados mesmo, dados numéricos, né, mas pode pensar também como informação, né, um dado, querendo ou não, ele é uma informação também. Então, a gente vai ver técnicas, né, para organizar e interpretar dados por meio de tabelas e gráficos, né, nossas famosas tabelas e gráficos. É muito importante, pessoal, analisar tabela de gráfico, não só para matemática, mas para as outras áreas também. E é bem importante. Tem vezes que parece uma coisa, nossa senhora, né, tem eixo aqui, eixo aqui, eixo aqui. Mas gráfico e tabela são informações, né, também. E são bem importantes, assim, de entender esses caras. E também nós vamos ver, além de analisar a tabela e gráfico, né, algumas medidas para caracterizar um conjunto de dados. Então, ó, medidas para caracterizar um conjunto de dados. Então, no caso, por exemplo, ela da intenção de votos, né? Da intenção de votos. Você vai receber dados, né? Beleza, eu recebi dados. E o que a gente faz com esses dados, né? Com essas informações? A gente precisa pensar em alguma forma para a gente compreender essas informações que estão ali. E o que a gente faz? A gente vai usar algumas ferramentas matemáticas que vocês já devem conhecer no ensino médio para analisar, para caracterizar esses dados. Beleza? Então, a gente vai pegar os dados, a gente vai organizar esses dados, beleza? Em forma de tabela e gráfico para ficar, né, uma coisa mais bonitinha para trabalhar. E no fim, a gente vai usar medidas para caracterizar esses dados. Então, perceba que são basicamente 3 passos, né? A coleta, né, organização e análise dos dados. E a gente vai ver isso aqui, beleza? E começando com a organização, né, de dados, organização de informações, nós vamos ver aqui a distribuição de frequências, beleza? O que seria uma distribuição de frequências? Frequência digamos, é a quantidade de ocorrências de alguma coisa. Então, a gente vai ver como que funciona isso aqui. Então, basicamente, o que está escrito aqui é para extrairmos o máximo de informação, de dados coletados, de informações coletadas, é muito importante e útil a gente resumir esses dados em tabelas e gráficos de distribuição de frequências. Como assim tabela e gráfico? Né? A gente vai pegar os dados e a gente vai só organizar eles, né, de uma outra forma, para ficar algo mais, como posso dizer, mais fácil de trabalhar. Então, vamos começar então. Uma professora de um curso de inglês decidiu fazer um levantamento da idade de seus alunos. Abaixo encontra-se o conjunto de dados obtidos por ela. Beleza? Então, isso aqui, que
que a professora de inglês fez é a coleta de dados. A gente quer fazer... O que a gente quer fazer? A gente quer, a partir dessa coleta, dessas informações obtidas, né, pela entrevista, né, por alguma forma de coleta, organizar esses dados. É isso que a gente quer fazer agora. Apenas organizar, né, esses números em tabela e em gráfico. Então perceba que aqui a gente não está fazendo nenhum trabalho, nenhuma conta matemática. É apenas organização mesmo. E aqui digamos assim, a variável em questão, né, o que está sendo coletado é a idade dos alunos. Beleza? Então, essa aqui é a nossa variável aqui. O que é variável? Né? Para esse caso, pessoal, né, até coloquei aqui uma observação aqui. Nesse caso, a variável é aquela característica de interesse. É aquilo que a gente está querendo coletar. Beleza? No caso da pesquisa eleitoral, a nossa variável em questão é a intenção de votos, né? Que é a nossa característica de interesse. Beleza? Então, a característica de interesse é a nossa variável em questão. E elas podem ser quantitativas, né? Ou seja, números, dados numéricos, como, por exemplo, a intenção de voto, né? A intenção de voto seria qualitativa, porque você está escolhendo um candidato. Mas quantitativa, quando está envolvendo números em si mesmo, quantidade, por exemplo, quantidade de roupas vendidas na loja, quantidade de peças vendidas, por exemplo, quantidade de voos diários feitos por uma empresa aérea. Então, essas variáveis são quantitativas. Você consegue representá-las com dados numéricos. Ou qualitativas também. Elas podem ser qualitativas. E qualitativa está relacionada com qualidade, né? E qualidade está relacionada com características que não são numéricas. Como, por exemplo, quantidade por exemplo, cores de uma camisa, por exemplo, né, candidatos a ser escolhidos numa intenção de voto. Então, tem esses dois tipos. Mas no final da história, normalmente, caso a gente tenha uma variável qualitativa, né, a gente vai fazer alguma gambiarra, assim, entre aspas, para tornar essa variável de forma quantitativa. Porque o que a gente quer é trabalhar com números, né, e não com, assim, características em si mesmo, assim, de qualitativas, né. Então, de alguma forma, a gente faz essa tradução. Beleza, então isso é uma variável. A variável desse exemplo é a idade dos alunos. Beleza. Então aqui são 10 alunos, se não me engano. Isso, são 10 alunos e aqui estão os dados. O que a gente faz quando a gente tem uma coleta? Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, né, pensar em fazer, é ordenar os números. Né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer deixa eu só arrumar aqui. Então, essa aqui é a nossa coleta. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer é ordenar os números. Geralmente, né, costuma-se ordenar de forma crescente. Ou seja, do menor para o maior. Beleza? Então, geralmente, é do menor para o maior. Então, nesse caso aqui, né, se a gente ordenar aqui, então vai ser 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 20 e 25. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui são 10 alunos, beleza. Então a gente organizou de forma crescente esses dados. Então a gente coletou o dado
agora a gente já começou a ordenar, a organizar esses dados. Beleza. Daí, com os dados organizados daquela forma, a gente a gente pode começar a brincadeira agora, né? A gente vai agora fazer uma tabela de frequências com esses dados já organizados aqui bonitinho. Beleza? Só que para montar essa tabela, a gente precisa a gente precisa ter, como posso dizer, a gente precisa de ingredientes para colocar nessa tabela, né? E esses ingredientes aqui são esses caras aqui: o valor, a frequência absoluta, frequência relativa e as frequências acumuladas. Eu sei que é bastante coisa assim, pessoal, mas não precisa ficar assustado assim, que são ideias bem tranquilas, beleza? Estou fazendo isso para mostrar para vocês como se faz uma tabela de frequência. Muitas vezes, em provas, assim, pode aparecer algumas coisas relacionadas à tabela de frequências, né? Como, por exemplo, a distribuição de classes, que a gente vai ver aqui também, né? E a partir disso, os gráficos, né? Como o histograma, o gráfico de pizza. E, então, são coisas bem recorrentes também. Então, na nossa tabela de frequência, a gente vai ter o valor, né? Que é o valor em si do dado coletado, né? Sem, sem, sem muito segredo, né? Claro, primeiro a gente tem que ordenar de forma crescente. A gente tem a frequência absoluta, que seria o número de vezes que aquele valor aparece, né? A quantidade de vezes que aquele valor aparece. Daí, a partir da frequência absoluta, podemos obter a frequência relativa. Se ela é relativa, ela está relacionada a alguma coisa, em relação a alguma coisa. E nesse caso, esse alguma coisa é o número de dados coletados. Então, basicamente, a gente vai pegar a quantidade de vezes que aquele valor aparece e vamos dividir pelo número dos dados coletados. Se a gente multiplicar esse valor por 100, né, a gente vai obter o percentual, né, a frequência percentual, relativa percentual desse valor. Beleza? E também temos as frequências acumuladas, né? Como o próprio nome diz, elas vão acumulando, né? Então, a frequência absoluta acumulada é a soma, é o acúmulo das frequências absolutas, é o acúmulo, é a soma da frequência absoluta do valor, de um valor, com todas as frequências anteriores. Da mesma forma, a relativa acumulada é a soma da frequência relativa do valor em si com todos os seus anteriores. Isso também é possível ser feito com a frequência relativa percentual. Eu sei que é bastante informação aqui, mas eu acho que vai ficar mais claro se a gente montar a nossa própria tabela de frequência, nossa própria tabelinha de frequência. Então aqui já estão os dados, né? Bonitinhos, organizados. Eu vou colocar aqui então o nosso valor, beleza? O FI, vou colocar aqui a nossa frequência acumulada, perdão, frequência relativa. Aqui é a frequência, aqui é a frequência, perdão, aqui é a frequência absoluta, absoluta. Aqui é a relativa, percentual. E depois a gente pode colocar também. Na verdade eu esqueci aqui de um cara. Eu esqueci da própria relativa normal mesmo. Agora sim, relativa percentual. E aqui as duas acumuladas. Beleza. Aqui.
Opa. Aqui. Beleza. Então, vamos começar aqui. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Agora a gente vai começar a colocar esses dados aqui, na primeira coluna dos valores, né? Caso tenha valor repetido, pessoal, a gente não coloca duas vezes. Coloca só o primeiro que tiver. Como assim? Por exemplo, ó, a gente vai começar com 14, depois o próximo é o 15. Mas o 15 aparece duas vezes, né? Então, essa informação a gente vai colocar aqui, ó, na frequência absoluta, que é o número de vezes que aquele valor aparece no nossa coleta de dados. O 14 aqui apareceu só uma vez. O 16 apareceu só uma vez também. O 17 apareceu 3. O 18 apareceu uma. O 20 apareceu uma. E o 25 apareceu uma vez. Beleza? Deixa eu só fazer uma linha aqui na horizontal. Aí. Beleza. Aí. Beleza. E a frequência relativa, né? Vai ser o quê? Vai ser a frequência absoluta dividido pelo número total de dados coletados. Nesse caso aqui, foi 10. 1 sobre 10, 2 sobre 10, 1 sobre 10, 3 sobre 10, 1 sobre 10, 1 sobre 10, 1 sobre 10. E aqui é basicamente a gente multiplicar a frequência relativa por 100, né? Para dar uma porcentagem. Então aqui vai ser 10%, 20%, 10%, 30%, 10%, 10% e 10%. Beleza. Agora aqui começa as acumuladas, né? E acumulada a gente sempre vai fazendo, né? Preenchendo os espaços, mas somando as frequências. Aqui nesse caso é em relação à absoluta. Então aqui, perdão, a absoluta, isso, é em relação à absoluta. Esse cara estava olhando para a coluna errada. Então começamos com 1, né? Começamos com 1 aqui. Aqui embaixo, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2. Por isso que é acumulado, ó. A gente vai somando. Agora aqui vai ser o quê? Vai ser 1 mais 3. Agora aqui vai ser 3 mais 4. E assim por diante. Aqui vai ser 1 mais 7. Aqui vai ser 1 mais 8. E aqui vai ser 1 mais 9. Aí. E perceba que o resultado final aqui tem que ser o próprio número de elementos, que é 10. E a gente consegue fazer isso também para essa frequência aqui, para a frequência relativa percentual. A gente começa com 10%, né? Aqui vai ser o quê? Vai ser 20 mais 10. 20% mais 10%. Vai ser 30%. E assim por diante. Aqui vai ser agora 10 mais 30. Vai ser 40%. Aqui embaixo vai ser 30 mais 40. 70%. 10 mais 70. 80%. 10 mais 80, 90%. E 10 mais 90, que é 100%. E a gente tem que chegar em 100% mesmo. Certo? A gente consegue plotar gráficos dessas frequências acumuladas, são bem importantes. Mas olha que legal, a partir de uma coleta de dados, a gente ordenou de forma crescente, a gente conseguiu fazer essa tabela.
Só que perceba que dá um trabalho, né? Isso foi só com 10 elementos, 10 dados coletados. Imagine com 100, imagine com 200, 300, 1000. A gente fazendo na mão isso, nossa, sem pensar. E nem pensar. E o que a gente pode fazer então, pessoal? A gente pode fazer uma forma mais fácil, né, de compactar, né, esses dados coletados. Então, né, esse processo pode ser bem trabalhoso, né, se for feito à mão e com muito mais classes, né? Perdão, com muito dados. Então, uma alternativa, né, para a gente organizar esses dados coletados é a gente organizar eles em intervalos, né? Isso aqui é importantíssimo também. Isso aqui cai bastante também, essa questão de classe. Então, a gente vai organizar os dados em classes. São intervalos, né? Então, por exemplo, agora a gente não vai fazer um por um, né? Porque aqui a gente estava fazendo dado a dado, né? Dado a dado. Dado a dado. Analisando a frequência de dado a dado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter um intervalo, né? Então, por exemplo, de 0 a 10, um intervalo, de 10 a 20, outro intervalo. E agora a gente vai analisar os intervalos a intervalos, e não de dado a dado, né? Porque imagine se tiver 100 dados, por exemplo, são 100 análises, né? Então, bem mais complicado, né? Essa análise frequência bonitinha, né? Mas analisando com classes, né? Com intervalos, pode ficar muito mais simples. Por exemplo, a gente pode ter para um dado, por exemplo, para 100 dados, a gente pode fazer 4 classes, por exemplo, 4, 5 classes. Então, a gente pode fazer 5 intervalos, né, para ir armazenando, né, os dados coletados. É como se fosse caixa organizadora mesmo, né? Imagine que não sei, você tem 5 caixas, né, e você tem, por exemplo, você tem 5 caixas, e em cada caixa você quer guardar um tipo de livro, né, ficção científica, livro técnico, dicionário, tal, tal, tal. E você tem 200 livros para contabilizar, né? Então fica muito mais fácil você contabilizar, né, as caixas em si, né, analisar, fazer as suas análises estatísticas em relação às caixas, e não aos 200 livros, né? Vão ser 200 análises daí. Então uma alternativa para evitar esse trabalho é trabalhar com classes, né? Então, por exemplo, a gente considerar aqui um exemplo que está na apostila, né? Vamos considerar 100 alunos da UFSC Joinville, a altura desses 100 alunos, né? E após a coleta de dados, a gente obteve, né, esses dados aqui, certo? Então, perceba, né, que fica muito mais fácil trabalhar com isso, né? Trabalhar em classe. Então, aqui temos 5 classes, ó. Temos 5 classes de análise. Sendo melhor do que isso, por exemplo. Além de ter muitos dados, começa a ficar um pouco poluído de tanto número que tem. Agora, trabalhando com classe, a gente poderia fazer com 200 alunos, 300 alunos, 500 alunos, que o número de classes poderia continuar o mesmo, certo? Daqui é a mesma, né? Que é a frequência absoluta, né? A quantidade de vezes, né? Que ocorre, né? Essa classe, né? Então, temos 5 pessoas que está nessa classe, 18 pessoas que está nessa classe, 42 que está nessa classe, e assim por diante. Aqui é a frequência relativa, né? Em relação ao total de alunos da universidade, por exemplo. Perdão, em relação ao total de números coletados, né? No caso 100, né? E aqui o percentual disso, né? Basta multiplicar, né? Por 100%. Beleza. Então, essa é uma forma bem mais simplificada, mais eficiente para analisar classes. Muito interessante analisar esse símbolo aqui, né? Quando a gente fala que uma classe está indo de 1,50 m
até 1,58 m. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que nessa classe, né, se encaixam pessoas que têm 1,50 m até 1,57 m. Né? Perceba que, né, essa barriguinha aqui, né, ela está encostando no 1,50 m. Né? Então, quando encosta, quando essa parede está encostando no número, quer dizer que esse número está incluído, né, está incluso na classe. Agora, se tiver a extremidade aberta aqui, né, perceba que a extremidade está aberta aqui, quer dizer que aquele número não está incluído, certo? Então, essa classe vai de 1,50 m até 1,57 m. Ah, e se a gente tivesse um aluno com 1,58 m? E agora? Se ele tivesse 1,58 m, esse aluno estaria nessa classe aqui. Certo? Esse aluno estaria já nessa classe aqui. Porque essa classe aqui, ela vai de 1,58 até 1,65. Esse detalhe com essa anotação é muito importante. Porque esse tipo de análise de classes, de intervalos, para analisar, né, uma tabela como essa, é recorrente também em provas de vestibular. Então, cuidado com esse sinalzinho, né? É sempre a parede, né, encostado com o número, está incluído, incluído, e na extremidade aberta não está incluído. É até o anterior dele. Beleza? E uma coisa interessante, analisar a amplitude, né, da classe, né? A amplitude é basicamente, né, a diferença entre o maior e o menor número da classe. Opa. E o menor número da classe. Então, nesse caso aqui, né, se a gente pegar essa classe aqui, 1,58 até 1,65, tá? A amplitude dele vai ser o maior menos o menor. Isso aqui vai dar 0,08. Então, a amplitude é a diferença entre a maior classe, entre os limites, né, de cada classe. Beleza? E só cuidado, né, com essa questão aqui. Certo, pessoal? Então, a amplitude é a diferença entre os extremos, né? Os extremos que aparecem aqui, né? Mas na prática, né, tome cuidado com a questão dos elementos inclusos naquela classe. Né? Sempre um a menos, né? Então, cuidado. Beleza, pessoal? Isso é bem importante. Deixa eu ver aqui o próximo. Beleza. Tem alguma dúvida nessa parte de distribuição de frequências? Ficou alguma coisa que não está muito esclarecida? Está ok? Daí a gente já vai entrar com as tabelinhas, os gráficos, quer dizer. Deixa eu ver aqui, acho que alguém mandou mensagem. Tudo certo? Beleza. Topzera, topzera. Qualquer coisa, abre o microfone, pessoal. Estamos aqui para tirar as dúvidas aqui. Beleza. Qualquer coisa, fica à vontade, pessoal. Pode abrir o microfone, escrever no chat aí, estamos aí para ajudar mesmo. Beleza, então, agora a gente vai entrar na parte de gráfico, que também é uma outra forma da gente representar aqueles dados coletados, beleza? E muitas vezes, né, fica muito mais fácil construir esses gráficos, né, se a gente já tiver uma coisa assim já, né, com os nossos dados coletados. Então, é uma coisa que fica muito mais fácil, assim, para a gente já montar o nosso gráfico. Por isso que é importante fazer essa divisão. Ah, e uma observação.
perceba que eu até esqueci de comentar. Essa amplitude aqui, ela vai ser a mesma para cada. Tem que ter intervalos iguais, né? Intervalos iguais. Então, se a gente pegasse, por exemplo, ali a quinta classe aqui, né? Perceba que vai dar 0,08 também. Então, só uma observação aí. Beleza. Uma vez tendo já as tabelas de distribuições prontas, a gente consegue fazer gráficos. Só isso aí. Os gráficos que a gente vai ver, né, vão ser 3. O histograma, o gráfico de setores, o gráfico de pizza, o polígono de frequência, eu esqueci de um L ali, eu acabei de ver. Então, vão ser esses 3 gráficos que a gente vai ver. O primeiro gráfico, né, é o histograma. Deixa eu só me acompanhar aqui. O primeiro gráfico que a gente vai ver é o histograma. O histograma ele é basicamente uma representação gráfica de uma distribuição de frequências por meio de retângulos juntapostos. Então, aqui está o nosso amigo intervalos, nossos intervalos, e a gente consegue fazer uma tradução desse cara. A gente consegue pegar esse cara e transformar ele em um gráfico, uma perspectiva gráfica. E perceba que é a mesma informação, só que a gente consegue olhar essa informação de um outro ângulo, assim, de uma outra perspectiva. E isso muitas vezes pode ajudar a gente pra caramba, né? Então, esse é o histograma, né? Perceba que a base dos histogramas, né? Perceba que as bases aqui são as classes, né? As bases são as classes, ó. Beleza? E a altura, né? E a altura desse retângulo, nesse caso aqui, é a frequência absoluta, ou seja, o FI. Certo? Então, olha só que interessante, né? A gente conseguiu, né, traduzir essa tabela de frequências numa forma de um histograma. Então, foi bem interessante isso. Ó. Perceba que fica muito mais compreensível, né? Esses dados que a gente coletou na forma de histograma. A gente consegue ver como que se dá, né, a distribuição, né, desses dados, né, coletados. E a partir daí, meus amigos e minhas amigas, que a gente começa a trabalhar com a estatística mais aprofundada, assim, fazer os estudos de probabilidade, de distribuição de probabilidade, tudo isso são coisas mais aprofundadas, mas tudo isso, pessoal, começa aí, a partir disso. Então, perceba que muitas coisas que vocês... eu acho que bastante coisa que vocês vão ver na graduação são coisas que têm bases no ensino médio. Então, por isso que é bem importante também ter um bom ensino médio, daí vocês vão entrar na graduação já tendo uma boa base. Então, a partir disso, a gente começa, né, assim, a aprofundar mais a questão da estatística. Né? Então, perceba que a gente consegue, a partir, né, das classes, montar um histograma. Isso é um histograma, cuja base do retângulo é o tamanho da classe e a sua altura digamos, é o tamanho da frequência. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui é o 5, e tá o 5 aqui. Esse cara aqui é o 18, né? Tá um pouquinho abaixo aqui do 20, né? Aqui é o 18. E tá aqui. Beleza? Então, perceba que a gente consegue fazer essa tradução. E com base também no histograma, né, e na tabela de classes, a gente consegue também fazer um polígono de frequência, que é basicamente é um gráfico de linha, né, de linhas, né, você vai formando linhas,
que é obtido unindo os pontos médios de cada classe de histograma. Você pergunta, nossa, o que é isso, ponto médio, né? O que a gente vai fazer aqui, né, para traçar um polígono de frequência? A gente vai pegar a nossa base, né, a primeira classe, se não me engano, ela ia de 150 até 158, né? A gente consegue tirar o ponto médio desse cara. O ponto médio desse cara, pessoal, vai ser basicamente o quê? Né? Então, a gente vai fazer o quê? Ponto médio, a gente vai fazer uma média aritmética, né, entre os limites inferior e inferior de cada classe. Então, nesse caso, né, o ponto médio, vou chamar de x barra, né, já estou dando um spoiler da parte de média, mas normalmente a x barra é média. Vai ser o quê? Vai ser a média entre os limites, média aritmética. Né? E fazendo essa continha aqui, vocês podem ver que vai dar 154. 1,54. E aqui a gente traça nosso ponto, até o extremo, né? Aqui do nosso retângulo. E a gente faz isso para todas as classes. Para todas as classes. Todas as classes. Aí. Depois a gente traça linhas interligando esses pontos médios. Faz linha aqui, depois uma linha aqui, depois uma linha aqui, uma linha aqui. Depois aqui no final, como aqui não tem classe, né? Só para finalizar assim, a gente pode fazer também esse pinzinho aqui. Beleza? Mas na verdade o essência da coisa a gente já fez. Beleza? Então a gente pega o ponto médio de cada classe e traça linhas entre eles. Beleza? Basicamente é isso. E temos o gráfico de pizza, né? A distribuição de frequências, que é basicamente a gente vai fazer uma relação entre porcentagem, entre frequência, né? Frequência relativa e o setor de cada círculo, né? Então a gente começa com essa ideia aqui, que 100% dos dados, né, eles vão ocupar 360 graus. Beleza? Eles ocupam 160 graus. 360 graus. Então, por exemplo, aqui, só para analisar como que funciona essa ideia. Vamos pegar essa primeira classe aqui, ó. A gente sabe que 5% dessa classe é o percentual, é a frequência relativa percentual. Mas quanto que equivale isso, né, em ângulo, né? Então, uma regrinha de 3 bem simples aqui, né? 360 vezes 5, né? Então, aqui a gente consegue ver que vai dar, que a gente consegue cortar esse zero com esse. Beleza? Então, ficou 10x 36, 5. A gente consegue simplificar esse 5 com esse 2, né? Então, vai dar 2, 1, igual a 36. Portanto, x vai ser igual a 18 graus. Então, para essa situação, pessoal, uma frequência relativa de 5% equivale a uma fatia de pizza, né, de 18 graus. Uma fatia de pizza de 18 graus, que é esse cara aqui, ó. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é 18 graus. E assim por diante, né? A segunda classe aqui, por exemplo, essa maior aqui, por exemplo, está representada na cor marrom. Aqui, ó. Essa maior aqui já tem um ângulo de 151,2 graus. Então, basicamente, essa relação aqui, pessoal, é saber que 100% dos dados, está relacionado a 360 graus. Então, essa
é a distribuição de frequências em forma de pizza. E aqui tem um exemplo, que é um exercício da apostilinha, da UFSC de 2018, que ele fala para a gente, em uma campanha de prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde do Estado resolveu fazer panfletos informativos que indicassem as cidades com o maior número de indivíduos infectados com o vírus da dengue. Para tanto, foi construído o seguinte gráfico, que representa o número de infectados em cada cidade da região. Foi decidido que o gráfico de barra acima deveria ser substituído por um gráfico de setores. Então, o ângulo do maior setor desse novo gráfico deve ser de 160 graus, né? A gente tem que ver se é verdadeiro ou falso isso. Então, o que ele fala? O maior setor desse novo gráfico de pizza. Então, perceba que aqui ele deu para a gente o número de infectados. Esse número de infectados, né, é a frequência o quê? Absoluta. É a quantidade de vezes que apareceu aquele valor, né, digamos assim, o número de infectados. Então, é bem provável que a maior fatia de pizza seja desse cara aqui. Porque lembre-se que a frequência, né, o tamanho do ângulo da abertura do setor está relacionado com a frequência percentual, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de pessoas que tem. Então, vou chamar de NP. Então, vamos fazer essa continha aqui do lado. 234, 82, 320, 7212. Para economizar tempo, eu já fiz aqui uma colinha. Aqui tem que dar 720. Beleza? Depois conferir para ver se está certinho. Mas é para dar 720. Então, temos 720 pessoas. E a gente sabe que a gente quer saber o valor percentual de 320, né? Então, o número da cidade C é 320. Beleza? E como a gente viu aqui, que 100% dos dados, né? 100% dos dados está para 360 graus. Então, esse cara aqui, pessoal, o 720, que é o total, ele está para todo o pedaço da pizza. Então, qual vai ser o tamanho da pizza desse cara aqui? A gente faz multiplicação em cruz, né? Regra de 3. Então, a gente vai ficar aqui com 720 vezes x igual a 360 vezes 320. Então, vai dar 360, 320. 720 aqui. A gente consegue dividir esse zero por esse. 36 por 72. Então, vai ficar 320 dividido por 2. Isso aqui vai dar realmente 160 graus. Então, o tamanho da pizza para esse cara realmente vai ser 160 graus. Então, perceba, pessoal, que a ideia básica para trabalhar com gráfico de pizza, né, é essa relação aqui, que o número total, né, não importa se seja de frequência ou número absoluto, né, mas o total está relacionado com 360 graus. E a partir disso a gente consegue trabalhar com a regrinha de 3. Beleza? Beleza. Então agora a gente vai chegar na reta final da nossa aula. A gente já viu que a partir de dados coletados, né, a gente consegue organizar esses dados em forma de tabela ou em forma de gráfico. Agora a gente quer saber como caracterizar, né, como dar característica, né, para esses dados coletados. E para isso a gente vai usar duas ferramentas aqui. A gente vai usar as medidas de tendência central e medidas de dispersão, né? Eu acho que você já deve ter visto isso no ensino médio. Então, não sei se é uma coisa muito nova assim, mas essas duas medidas servem para caracterizar dados.
né, dados coletados. Nas medidas de tendência central, nós temos as médias, mediana e moda. E elas revelam para a gente a posição central de um objeto, de um dado, perdão. Deixa eu pegar aqui o vermelho. A posição de um ponto central no meio do conjunto de dados, certo? Então, você tem vários números lá, e você quer achar um centro para aqueles números. E a gente consegue fazer isso por meio dessas medidas de tendência central. Beleza? E também temos as medidas de dispersão, né? Que vão mostrar para você o quão disperso, né? Quão afastado esses dados estão do centro, né? Então, primeiro a gente acha o centro dos nossos dados, né? A gente acha o nosso centro. E depois a gente vai ver o quão afastado, né? Para as periferias, digamos assim, os nossos dados estão. E medidas de dispersão que servem para isso, né, para ver o quão disperso, né, os nossos dados estão do centro, vão ser a amplitude, a variância e o desvio padrão. E isso também está relacionado à variabilidade. Quanto mais espalhado os números estão, né, maior será a sua variabilidade, né? Eles variam mais em relação ao centro. E quanto menor são as medidas de dispersão, né, nos seus valores, né, mais próximos do centro, menos variável, menor será a variabilidade. Beleza? Então, a gente vai ver esses caras. Então, basicamente, aqui temos as médias, né, começando com as medidas de tendência central. Temos as médias. A gente basicamente tem dois tipos de médias, né? A média aritmética e a média ponderada. Na verdade, a média aritmética é um caso específico da média ponderada. Mas, basicamente, a gente fala que tem duas médias. A média aritmética, pessoal, é a soma de todos os seus dados, né? Então, você soma os seus dados aqui, né, bonitinho. E depois você vai ter que dividir pela quantidade de termos, quantidade de dados coletados. Beleza? Então, a gente vai somar e depois dividir pela quantidade de termos somados. Beleza? Então, isso é média, né? A gente vai dividir pela quantidade de dados coletados. E a média ponderada é uma média também, só que agora a gente vai considerar, né, como sendo o mesmo peso. Como sendo os valores, né, multiplicado por um peso. Então, aqui vão ser valores, né, multiplicado por pesos, né. E esses pesos, pessoal, normalmente para dar um grau de importância para os elementos. Muitas vezes a gente quer fazer uma média de um grupo de dados, mas dentro desse grupo de dados podem ter dados que têm importância maior do que os outros, né? Então, daí, a média aritmética ela não funciona mais. Quando a gente tem essa diferença de importância, né? Daí a gente usa o peso, né? Porque cada um tem um peso diferente no cálculo. E daí, a gente vai multiplicar o seu valor pelo seu respectivo peso e vamos somá-los. E, por fim, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Soma dos pesos. Certo? Divide pela soma dos pesos. Isso é muito comum, por exemplo, em prova, por exemplo, né? Por exemplo, na prova, até mesmo de vestibulares, assim, dependendo se você vai fazer para medicina ou fazer, acho que, depende, medicina, acho que filosofia também, depende da área, né? Se você for fazer vai fazer vestibular para humanas, por exemplo, as matérias de humanas têm um peso maior, né, para o cálculo final da média. Então, não se usa a média aritmética para calcular no final, mas sim a média ponderada, porque
tem pesos diferentes. Se os pesos forem iguais, né? Se os pesos forem iguais, né, a gente tem uma média aritmética. Se os pesos forem iguais, a gente tem uma média aritmética. E eu vou deixar para vocês de tarefa para ver o porquê que são iguais, né? Mas eu vou dar uma dica, né? Pesos iguais, né? Pesos iguais quer dizer o quê? Quer dizer que P1 é igual a P2, que é igual a P1. Então, basicamente é isso, né? Então, se os pesos são iguais, a gente tem uma média aritmética. Se não forem iguais, né, então a média aritmética já não serve mais. Mas surge a partir disso aqui, né? Se os pesos forem iguais. Beleza? Beleza. Então, aqui, um exemplo bem simples aqui, com o exemplo da apostila também. Deixa eu só procurar esse cara aqui. Aqui. Então, aqui a gente tem, né, uma questão da UFSC, 2017. Suponha que na tabela abaixo, né, estejam as estaturas da Mafalda e sua turma. Com base nos dados acima, é correto afirmar que a estatura média dos personagens da Mafalda é B. Então, aqui é bem simples, pessoal, né? Quer saber a estatura média? A média a gente representa por esse símbolo aqui, né? O x barra por cima. E a média ponderada, uma x barra por cima, só com um pezinho. Então, calculando a média, vai ser basicamente a soma de todos esses valores, né? 117 mais 125 mais até chegar no último lá. E tudo isso aqui vai ser dividido pela quantidade de pessoas que tem. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 9. E aqui é basicamente, né, como a gente faz a nossa média aritmética. Então, vai ser a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. E tem esse exemplo aqui também, que aqui já também está na apostila também, mas é bem interessante, que envolve peso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a avaliação de rendimento de alunos de um curso baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de crédito. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período, maior sua prioridade na escolha de disciplinas. Isso é verdade. Determinado aluno sabe que se obtiver bom ou excelente... Pô, nossa, agora ficou bem zoado aqui. Né, se obter bom ou excelente, né, ele consegue matrícula na disciplina desejada. Ele já realizou as provas de 4 a 5 disciplinas, mas ainda falta uma prova para ele fazer. Então, basicamente, a ideia, né, qual que é a nota que falta para ele passar com bom ou excelente, né, achar essa nota. Então, perceba aqui, né, para ele passar com bom ou excelente, né, para ele passar com bom ou excelente, basicamente a média dele tem que ser maior ou igual que 7. Total, isso aqui é importante. Então, aqui mostra, né, as notas. Aqui é o que a gente quer, né? E perceba que aqui são os nossos pesos. Aqui são os nossos pesos. Então, basicamente, a ideia é fazer o quê? Sabe que a média ponderada, né, vai ser a multiplicação do peso dos valores e a sua soma. Até Pn, Xn, dividido aqui pela soma dos pesos.
Só que no exercício, pessoal, a gente já tem o valor da média, né? A gente sabe que a média tem que ser maior ou igual que 7. Como ele pede a nota mínima, né? Então, a média mínima que ele tem que tirar é 7. Então, a nota mínima pede uma média mínima de 7. Certo? Então, aqui, basicamente, a gente vai substituir 7 pelos pesos aqui. Então, vai ser x vezes 12 mais... ao contrário. 12 vezes x mais 4 vezes 8. Isso até chegar a última, que é 7. 10 vezes 7,5. Eu fiz ao contrário aqui. O número de, aqui é o primeiro número de créditos. Aí. Dividido pela somatória dos pesos. Vai ser 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10. Então, a partir daqui, a gente consegue obter a nota dele. Então, perceba a aplicação da média ponderada. Beleza? Depois a gente tem a mediana, né? A mediana também é uma outra medida de tendência central. A mediana, pessoal, quando for trabalhar com mediana, sempre ordene os seus dados de forma crescente. Então, o problema vai te dar uma tabela cheia de dados em ordem aleatória. Ele te pede a mediana. For trabalhar com mediana, organize seus dados de maneira crescente. Depois de organizá-lo de maneira crescente, daí a gente começa a trabalhar com mediana, certo? E a mediana, ela corresponde ao elemento de posição central. Daí, tem duas maneiras de encontrar a mediana, né? Porque se a quantidade de dados que a gente tiver for ímpar, né, é fácil encontrar, né, a mediana, porque ela vai estar sozinha. Mas se não for ímpar, né, se a quantidade de dados da nossa coleta for par, a gente tem que fazer uma média aritmética, como está explicado aqui, ó. Se n for ímpar, né, a mediana vai estar nessa posição aqui, ó. Agora, se n for par, a mediana vai ser dada pela média aritmética entre esses dois termos aqui, ó. Então, nesse caso aqui, lá dos alunos, a gente tem 10 termos, 10 dados, certo? Então, a mediana, ela vai ser a média aritmética do termo n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Ou seja, que está ao lado, né, do n sobre 2. Então, nesse caso aqui, ó, o n sobre 2 seria o quinto termo, e aqui n sobre 2 mais 1 seria o sexto termo. Então, daí a gente tem que vir aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, a mediana vai ser dada pela média aritmética entre esses dois termos. Vai dar basicamente 17, né? 34. Então, a mediana dessa nossa coleta é 17. Se fosse ímpar, pessoal, né? Tivesse 11, né? Seria basicamente o quê? Seria basicamente a gente somar mais 1, 11 mais 1, daria 12, dividido por 2, 6. Seria o cara do meio. Então, isso aqui é bem importante. Beleza? Se for par o número de dados, média aritmética entre os dois centrais, né? Se não, é apenas o central. E uma questão importante de entender da mediana é que a mediana é o ponto, né, é o número que divide os 50 menores dados e os 50% maiores dados.
Então, a mediana é que vai fazer essa divisão aqui, ó. Beleza? Ela que vai separar os 50 dos 50. Isso é muito importante saber. Tem um exemplo da USP, que está na apostila, acho que foi de 2015, a primeira fase dela. Foi um problema que era necessário saber isso. Saber que a mediana divide, né, a nossa coleta de dados no meio. Né, 50% menores e 50% maiores. Eu recomendo dar uma olhada nesse exemplo. Está bem explicadinho lá. Porque é bem importante isso, essa divisão. Beleza, tenho mais 8 minutinhos. A média, a mediana. Então, a média e a mediana, elas estão mostrando para a gente pontos centrais, né, na nossa coleta de dados. Aqui também é um exemplo da lista de exercícios. Basicamente, está pedindo a mediana. Tem esses dados, qual que é a mediana desses dados? Primeira coisa, ordenar de forma crescente, pessoal. Porque vocês viram que a mediana depende da ordem, né? A ordem do termo. Então, aqui, primeira coisa, ordenar bonitinho, depois calcular a mediana. E claro, né, ver se é par ou ímpar o número de dados. Também temos a moda. Peço desculpas por estar correndo com conteúdo. Eu só quero mostrar para vocês aqui, pelo menos, a ideia teórica do contexto, da medida, porque a aplicação delas é bem tranquila. Essas medidas de tendência central e dispersão, a aplicação é bem tranquila, comparado com probabilidade e tal. E a última medida de tendência central, né, que indica alguma tendência, assim, né, dos termos, é a moda. E a moda é o valor mais frequente que aparece em um conjunto de dados, beleza? Então, é um valor que aparece mais em um conjunto de dados. Ela pode não existir, mas também, caso exista, pode haver mais de uma. Então, nesse caso aqui, a moda, nesse caso, é o 5. Né? Por quê? Porque o 5 aparece com mais frequência, 3 vezes. Agora, nesse caso, perceba que não temos, né? Não temos termos que tenha uma frequência diferente de 1. Então, nesse caso, não há moda. Não há moda. E nesse caso aqui, perceba que a gente tem o 5 e o 6 com a frequência maior do que o 1 e iguais, né? Nesse caso, 2, né? Frequência 2, 2. Então, nesse caso, a gente tem duas modas. A gente tem duas modas, então, nesse caso, a gente tem um conjunto bimodal. Então, modas, basicamente, é a quantidade de vezes que aparece aquele número. Né? Então, se um conjunto de dados tem uma moda X, por exemplo, a moda do conjunto de dados é X. Então, quer dizer que aquele valor X aparece com mais frequência em relação aos outros números. Beleza? Aqui também é uma questão lá da apostila, que é para trabalhar exatamente com média, moda e mediana. Trabalhar com os 3 conceitos. É bem tranquilo. É só a aplicação dos conceitos básicos do que a gente viu aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem também. Beleza? Então, a gente finalizou com medidas de tendência central, né, que indicam para a gente mais ou menos o centro dos nossos dados, mas também é importante a gente saber quão dispersos os dados estão, né, se um dado é mais disperso do que o outro ou não, né, um conjunto de dados é mais disperso ou não. Isso também é importante para a gente analisar, para fazer as nossas análises. Na apostila tem um exemplo que mostra o porquê da necessidade de se ter medidas de dispersão. Eu recomendo que vocês deem uma lida lá também. Basicamente, a gente tem a amplitude, né, que a gente já viu anteriormente das classes, né, apenas a subtração do maior do menor.
do maior valor menos o menor valor do nosso conjunto de dados, só que ela não fala muito para a gente a dispersão. Ela indica uma dispersão, só que ela não é muito eficiente, né, em relação a isso. Lá, porque pode ter, digamos assim, pode ter muito mais dispersão do que a amplitude nos diz, assim, porque ela só se importa com dois valores, né, com o menor e o maior. Então, esse fato da amplitude só se importar com dois valores em todo o nosso conjunto de dados não é uma coisa muito legal, assim. Ela fala para a gente alguma coisa de dispersão, mas não é muito eficiente. Eficiente mesmo é a variância. Né? A variância, ela mostra para a gente o quão distante cada dado, né, em média, está em relação à média aritmética do conjunto de dados. Né? Então, nossa média aritmética, não se esqueça. Então, quão distante cada dado está da média aritmética. E ela é dada por essa fórmula aqui. Ó. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, pessoal, mas eu recomendo bastante que dê uma olhada na apostila, que lá está explicado o desenvolvimento dela. E lembre-se de que a subtração de dois pontos, né, mostra a distância entre eles, né? Se não me engano, acho que era isso. Então, a gente vai subtrair cada ponto pela média e levar ao quadrado. A gente vai somando. Subtrai cada ponto pela média, leva ao quadrado e vai somando. E divide pela quantidade de termos, né, de número de dados que nós temos. Então, é basicamente uma média aritmética. Né? Só que é uma média aritmética desses desvios, né, que a gente está tendo aqui, do ponto em relação à média. E o símbolo da variância é esse cara. Só que a variância tem um problema, pessoal. Como os dados são elevados ao quadrado, a unidade da variância vai ser a unidade ao quadrado. Então, vamos supor que a gente está medindo, não sei, como posso dizer? Por exemplo, pesos de pessoas de uma sala, por exemplo. O resultado da variância vai ser quilograma ao quadrado. A gente não tem muita sensibilidade física com quilograma ao quadrado, porque aqui, ó, todos esses termos aqui estão ao quadrado, né? Então, se a gente estiver fazendo desvio padrão de alunos, do peso de alunos de uma sala de aula, o resultado aqui seria quilograma ao quadrado, que não faz muito sentido. Então, o que a gente faz? A gente tira a raiz. Daí, basicamente, tirando a raiz, a gente tem o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Coloquei desvio padrão da variância. Beleza. E isso a gente consegue ter um melhor entendimento do resultado, da dispersão. Quão disperso os dados estão, né, da média. E tem alguns exercícios também que eu peguei lá da apostila. Eu não vou conseguir fazer aqui, infelizmente, pessoal, mas eu recomendo muito que vocês olhem com carinho essa apostila. Está bem explicado aqui o desenvolvimento dos exemplos, o desenvolvimento dos exemplos, as deduções, os conceitos. Recomendo que deem aqui uma olhada. Acho que o tempo já deu. Então, é isso aí, pessoal. Deu certo, acabou. Então, obrigado por ter ficado até o final. Sei que foi muita informação. Muita informação mesmo. Então, eu recomendo que, não hoje, não amanhã, mas segunda-feira, assim, quando tiver tempo possível, dê uma respirada, dê uma lidinha lá no material e para ver porque isso aqui é importante. É bem provável, né, que deve cair na prova. Então,
Só para finalizar, quero agradecer, foi um prazer ser professor de vocês aí, monitor também. Obrigado por, né, nós aqui do Cursinhos agradecemos a todos aí por estar com a gente nesse ano. Desejamos tudo de bom aí para as provas. Sei que, né, gera bastante ansiedade, mas vai dar certo. Respirem. Um dia antes do Enem, no final de semana do Enem, dê uma... relaxe, não toque em caderno, não toque em nada, para chegar domingo muito bem. E sem pressão, pessoal, sem pressão. Dê o seu melhor. Se não for dessa vez, vai vir, vai vir. Só não desista, continue persistindo, que dá certo. Dá certo por experiência própria, assim, dá certo. Então, é possível e é isso aí. Então, desejo a vocês aí um ótimo recesso, ótimas provas aí. E estamos aí, pessoal. Por que precisar aí, a gente está junto. E vamos lá que vai dar certo sim. A faculdade já está bem perto aí. Um passo bem perto aí. Então, valeu, pessoal. Obrigadão. Boas férias aí, boas provas.